Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Cláudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está trabalhando dentro do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos estudando materialmente o livro do profeta Ezequiel e estamos estudando assim como pano de fundo a escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. O tema do trimestre é a justiça divina. O subtema fala sobre a preparação do povo de Deus para os últimos dias, preparando o povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Já encerramos a primeira temática, a primeira semana, com o tema Ezequiel, o atalaia de Deus. Ontem nós tivemos eleição e parece que ninguém entendeu nada acerca de ser atalaia, acerca de ouvir a voz de um atalaia, muito menos aquela parte que diz que se o atalaia avisar e por acaso aquele que ouviu não se der por avisado, o sangue dele será sobre a sua própria cabeça. Mas tranquilo, ainda temos mais 28 dias pela frente e esperamos em Deus que haja uma mudança no cenário, porque seria catastrófico que a situação que está estabelecida se transformasse totalmente negra, totalmente vermelha. Que Deus nos guarde. Este é o nosso primeiro vídeo da semana, tá bom? Então, se você está assistindo esse, deverá ter mais 5 vídeos aí pela frente. Você deve analisar esses vídeos, porque todos estão no YouTube com a mesma capa. O irmão Daniel Anjos, a favor de quem eu oro sempre e indico o trabalho dele, tem feito o trabalho de colocar as capas iguais dos 6 vídeos para que você saiba que é uma mesma temática. Pois bem, nesta nova temática, na temática desta semana, nós vamos falar sobre Vem o Fim. Vem o Fim. Inclusive, em 2004, quando nós estudamos este assunto em 2004, este foi o tema geral do trimestre. O tema geral do trimestre foi Vem o Fim. O fim vem. Então o trimestre inteiro trabalhou com essa temática. Vem o fim vem. O quarto trimestre de 2004. E desta feita nós vamos estudar somente domingo que vem, só nesta semana. Então se você quer aumentar, acrescentar o teu conhecimento, deve buscar aquela revista daquele trimestre de 2004 para que você possa compreender melhor. Eu quero aproveitar para já te convidar para se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar. Graças a Deus o nosso número de inscritos tem crescido consideravelmente e nós pedimos que não pare, continue se inscrevendo, acionando o sininho das notificações, porque toda vez que nós subirmos um vídeo, você vai poder vê-lo de antemão. E você começar o dia com uns 10, 15, 20 minutinhos ali ouvindo a palavra de Deus não é ruim, tá bom? Eu costumo dizer que dá mais trabalho para fazer do que para ouvir. Então vá lá, comente, porque quando você comenta, nos faz saber se o nosso conteúdo está sendo adequado. Compartilhe, porque aí você evangeliza alguém. E curta para que o YouTube saiba que o nosso conteúdo é relevante e possa indicar para outras pessoas. O tema desta semana, da lição de número 2 é Vem o Fim. Vem o Fim. Ou seja, o fim vai chegar. Isso está descrito em Ezequiel, capítulo de número 7. Então a temática desta semana está em Ezequiel capítulo 7. Inclusive a leitura bíblica em classe será dos versículos 1 a 10. Ezequiel 7, de 1 a 10. E hoje, segunda-feira, nós leremos no capítulo 7, que é o capítulo da referência da semana, nos versículos 24 a 26. Ezequiel 7, versículos 24 a 26. Que diz assim: o fim é uma referência à destruição de Jerusalém. O fim é uma referência à destruição de Jerusalém. Nós vamos fazer a leitura na Bíblia de Estudo Mateu Henry, na tradução Revista Almeida Corrigida, Bíblia esta que é editada ou publicada, produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. Vamos ler o texto para na sequência podermos fazer o nosso comentário. Acompanhe conosco aí, livro do profeta Ezequiel, capítulo número 7, versículos 24 a 26. Versículo de número 24 diz: E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas,
Os piores dentre as nações virão e possuirão as suas casas. E farei cessar a arrogância dos valentes. Os valentes vão baixar a arrogância. E os seus lugares santos serão profanados. E os locais santos que indicam por aí, o Senhor diz, serão profanados. Versículo 25. Vem a destruição, ponto e vírgula. E eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. A paz vai acabar, não vai ter paz, eles não vão encontrar. Versículo 26. Misericórdia sobre misericórdia virá, serão perdoados muitas vezes. E se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão. Quando eles perceberem que o nó arrochou, que o trem realmente ficou difícil, aí buscarão a visão do profeta. Mas do sacerdote perecerá a lei. Do sacerdote a lei vai perder o seu sentido. E dos anciãos o conselho. Eles vão buscar uma mensagem do profeta, vão buscar dos sacerdotes a aplicação da lei e vão buscar dos anciãos conselho, mas não encontrarão. Vamos tentar compreender o que é isso aqui, porque o nosso ouvinte de repente se depara com esse texto, se não tem a familiaridade com ele, poderá interpretá-lo de forma errada. O texto aqui, conforme a epígrafe diz, refere-se a Jerusalém. O texto aqui está sendo produzido no momento em que o que está diante de Jerusalém, na iminência, é o cativeiro babilônico. Aqui, Ezequiel ainda não teria ido ao cativeiro, porque Ezequiel teve 3 etapas da sua vida, e uma delas foi quando ainda estava em Jerusalém, no momento em que ele era contemporâneo de Jeremias. Então, Ezequiel profetizava, Jeremias também profetizavam sobre o cativeiro babilônico. Muitos homens diziam, muitos profetas, muitos atalaias que traziam seus oráculos, diziam que Jerusalém nunca iria para o cativeiro, porque Jerusalém estava cercada, era uma cidade murada, era uma cidade forte, uma cidade que tinha condição de resistir. Jerusalém tinha túneis secretos de água, então eles diziam, não, ninguém mexe em nós. No entanto, o Senhor mandou os profetas dizer, olha, eu usarei Nabucodonosor como servo, Nabucodonosor meu servo, e ele vai levar vocês para o cativeiro babilônico. É a minha vontade. Mas por que é a tua vontade, Deus? É a minha vontade por causa da vossa idolatria. É a minha vontade porque vocês esqueceram de mim, aquele que tirou vocês com mão forte e com braço estendido do Egito. É a minha vontade porque vocês deveriam guardar os meus anos sabáticos. Está escrito lá no texto bíblico. O povo, em vez de buscar a vontade de Deus, o povo buscou o próprio ventre. Qualquer semelhança é mera coincidência. O povo, em vez de buscar a vontade de Deus, buscou o próprio ventre. Não, se eu conseguir resolver o problema do meu ventre, está tranquilo. Deus que fica em segundo plano. Deus então disse, vou usar Nabucodonosor. E Nabucodonosor veio. Esta profecia se cumpriu. Jerusalém ficou uma cidade arrasada. Jerusalém ficou sem povo, porque o povo foi levado cativo para a Babilônia, e alguns dizem até que nus, acorrentados um atrás do outro numa fila indiana, nus, sendo levados para o cativeiro. O povo ficou humilhado, a cidade não teve mais condição de levantar sua cabeça porque ficou sitiada. A cidade de Jerusalém ficou sem templo, o templo foi destruído, o grande templo feito por Salomão. Os utensílios do templo, menos a Arca da Aliança, foram levados para a Babilônia. Lá em Babilônia nós temos aquela passagem da mão que apareceu a Belsazar e escrevia na parede. Naquele momento, Belsazar estava fazendo uso dos utensílios do templo. A menorá foi levada, os apavitadores foram levados, o altar do incenso, o altar do holocausto, tudo que tinha ali foi levado. As cortinas, tudo foi levado para a Babilônia. A cidade estava envergonhada, cabeça para baixo, cabeça baixa, melhor dizendo. A cidade não tinha mais casas, as casas foram destruídas. Eles invadiram as casas e levaram os despojos. A cidade não tinha mais muro. É por isso que Neemias, quando recebeu lá em Suzã a notícia de como estavam seus parentes em Jerusalém, Neemias ficou triste, Neemias chorou. O rei perguntou, Neemias, por que você está triste? Ele disse, rei, meu senhor, como é que eu estaria alegre? Se eu estou aqui gozando de tudo, tenho tudo de bom aqui na tua presença, mas lá os meus descendentes passam por dificuldade, como eu estaria alegre? Os muros estão destruídos,
Aí, anteriormente, já havia retornado Esdras, já havia Zorobabel, também já tinha voltado. Eles já começaram a restaurar as casas, já começaram a restaurar o templo e agora faltava restaurar os muros. Coube a Jeremias o trabalho, a Neemias, o trabalho justamente de restaurar os muros. Diz-nos a história, especialmente Flávio José, que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, quando ele levaram despojo, a coisa foi tão feia que a cidade praticamente não existiu mais. Aquela Jerusalém agora era sinal de vergonha. O Nabucodonosor foi tão cruel que chegou a furar os olhos do governante de Jerusalém. Isto porque o fim chegou para Jerusalém. No entanto, o texto aqui ele não está apontando somente para o fim de Jerusalém. Até porque Jerusalém voltou a ser reconstruída, nós já falamos sobre isso aqui. E disse que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, porque na segunda casa Jesus entrou pessoalmente, esteve lá presente. Ele passou momentos naquele solo, envolto por aquelas paredes, então a glória foi maior. A cidade de Jerusalém, em 1947, passado agora, foi reconhecida junto com todo o Estado de Israel, toda a nação de Israel, como um Estado independente. Olha que coisa interessante. Então Jerusalém existe. Todavia, a Bíblia nos diz que quando houver o arrebatamento da igreja e tiver instalada a grande tribulação, lembrando que nós estamos falando de escatologia, haverá um momento em que Israel, enganado pelo anticristo, que estará promovendo uma falsa paz, Israel vai fazer um falso acordo. Eles terão um acordo político. Eles vão conseguir o que eles almejam com os palestinos. Eles vão ter uma falsa paz. Mas quando eles perceberem que aquele que firmou o acordo com eles não é o Cristo, mas não passa de sim o anticristo, eles romperão esse acordo e agora todas as forças do inimigo virão contra Jerusalém. A cidade de Jerusalém, no final da Batalha do Armagedon, no final do milênio, melhor dizendo, na Batalha do Armagedon, estará sitiada. A cidade estará ali clamando por misericórdia e Romanos 9:27, Paulo diz que só o remanescente, um tiquinho de gente em Jerusalém é que vai ser salvo. O mundo vai se voltar contra Jerusalém. O rio Tigre, o rio Eufrates, hão de secar. E os poderes bélicos que estão lá do lado ocidental, confucionismo, budismo, etc., todos eles se reunirão ao anticristo e virão em batalha contra Jerusalém. Algumas poucas nações estarão a favor. E estes são os que são chamados por Deus na Bíblia de as ovelhas. Porque depois da batalha do Armagedon haverá o julgamento das nações. E neste julgamento das nações, as nações que ficaram contra Israel são chamadas de bodes, serão colocadas à esquerda e serão lançadas direto no lago de fogo e enxofre. Veja isso lá na Bíblia Sagrada. Enquanto os da direita serão chamados de ovelhas e serão convidados para entrar no reino do nosso Senhor. Ó, bendito de meu Pai, vinde possuir por herança. E eles vão entrar neste momento. A cidade de Jerusalém vai passar por um momento de destruição mais uma vez. Mas deixando Jerusalém, é necessário a mim, como atalaia, dizer para você, atalaia, veja o assunto da semana passada, que Deus haverá de cobrar de todo o planeta Terra. Deus haverá de cobrar de todo o planeta Terra pelas oportunidades que Ele deu. Quando nós estudamos escatologia, nós estudamos 7 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Deus vai cobrar da nação, do planeta Terra, as bênçãos que Ele tem dado. Cada uma dessas dispensações encerra com um julgamento. Porque Deus dá uma oportunidade, Deus estabelece um critério, uma lei, uma norma, os homens desobedecem e Deus vem e pune. E infelizmente o mundo vai ser punido. Diz-nos a Bíblia Sagrada que no juízo final, isso está lá em Apocalipse capítulo de número 20, no juízo final o céu vai enrolar como um rolo, a terra que agora existe vai desaparecer, nada estará presente, nada estará subsistindo perante o trono branco. Haverá somente as pessoas e o trono branco que vai julgar as pessoas. O fim vem. Todos nós haveremos de passar pelo juízo. Cristãos passarão pelo juízo quando estiverem diante do tribunal de Cristo. Quem morreu em Cristo vai para o tribunal de Cristo. Quem for arrebatado vai para o tribunal de Cristo. O restante do mundo vai passar pelo juízo final. Aqueles que estiverem vivos durante
a grande tribulação, que estiverem participando da batalha do Armagedon, vão participar do juízo das nações. As nações vão passar pelo juízo das nações. E o restante do mundo vai ressuscitar para participar do juízo final. O fim vem para todos. Para alguns, como agora recente eu estive aqui tomando um caldo aqui na cidade, encontrei o dono do local que estava com câncer, cumprimentei e ele disse: olha, eu estou me sentindo melhor, mas vamos ver o que vai acontecer. Passados 15 dias ele faleceu, foi enterrado agora há poucos dias. O fim vem. Então nós precisamos estar alertas, porque depois que o fim chegar, quando esta caminhada encerrar, nós nos encontraremos com Deus, nos encontraremos com Cristo. E aí vem a pergunta: se hoje te pedir a tua alma, o que tens preparado? Para quem será? O fim vem para a cidade de Jerusalém, para o mundo inteiro, para mim e para você. Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre Deus anunciou a chegada do fim, mas com mais de 100 anos de antecedência. Deus usou o Atalaia para dizer com mais de 100 anos de antecedência que a cidade de Jerusalém seria destruída. Deus te abençoe, ficamos por aqui e continuo pedindo que você se inscreva, que você compartilhe, que você curta, que você comente, que você acione o sininho das notificações. E assim nós haveremos de continuar estudando este tão belo e maravilhoso assunto. Um bom dia, fiquem todos na paz do Senhor. Medita aí sobre esses textos.